Afinal, do que é o BNDES? Sei que para muitos isso não agrega valor no camarote, mas é meu dever de ofício reportar. O banco foi fundado em 20 de junho de 52, então já é uma empresa sexagenária, empresa pública de propriedade integral da União. Então, todos nós, em última instância, somos acionistas do BNDES como cidadãos. O BNDES ele tem a sua vertente desde o seu princípio relacionado à política industrial do país, infraestrutura, comércio exterior e mais recentemente, eu vou já adiantando um pouco aqui a apresentação, o BNDES tem dois verticais importantes de atuação. Um é o clássico, pretinho básico para as meninas, que é a infraestrutura, por um sem número de razões, todos nós sabemos o quanto a infraestrutura do nosso país precisa melhorar, então há muito o que se fazer. Outro vertical de atuação é a inovação e empreendedorismo, razão pela qual estamos aqui hoje. O BNDES tem sede formal em Brasília, mas o seu principal escritório fica no Rio de Janeiro. Temos cerca de 3 mil empregados, todos concursados. Temos agora escritórios no Uruguai e na África do Sul, além de uma subsidiária no Reino Unido. Nos seus últimos 61 anos, já vamos para 62, o BNDES, como diversas organizações que ainda existem no país, como a Petrobras, Vale, entre outros, teve uma trajetória bonita, cujo principal modelo, no seu início, estava muito focado na infraestrutura nacional, né? CSN, Usiminas, própria Vale, outras empresas depois, própria Embraer mais adiante, insumos básicos. Então hoje, como já adiantei, o foco do BNDES está nesse quadrinho, esse retângulo verde. Inovação, desenvolvimento sustentável, dinamização regional, micro, pequenas e médias empresas, carinhosamente nós chamamos de MPME. Falando de inovação, a gente percebe aqui com esses dados que, apesar dos esforços empreendidos, a gente olha para trás e vê tudo que já fizemos, o que nos é motivo de orgulho e satisfação, mas olhamos para frente e vemos que ainda há muito o que se fazer. Esse quadro demonstra isso. Isso aqui é a participação em relação ao total mundial de artigos publicados em periódicos indexados. Então, quando a gente fala de conhecimento e transformar esse conhecimento em algo prático, a gente verifica o quanto nós temos que nos desenvolver ainda. Esse dado está desatualizado, mas essa relação dificilmente se alterou. Então, quando você olha o Brasil em relação a países que são relativamente comparáveis, você vê o quanto a gente tem que se desenvolver ainda. Em 2009, produção de artigos científicos ainda muito tímida, 32 mil, quando você tem a China 4 vezes mais, a Alemanha 3 vezes mais, grosso modo, e mesmo a Coreia do Sul, que até a década de 60 estava atrás do Brasil uma série de aspectos, hoje já nos passou. Por sua vez, esse conhecimento, que não é tão ruim, porque são 32 mil artigos, quando ele se materializa em patentes, que é o senso pragmático do conhecimento, ele está 15 vezes atrás. Então isso mostra o quanto a gente tem que ter de esforço para se desenvolver. Pensando na ótica de quem está sentado nessa cadeira, quais são as preocupações naturalmente? Fonte de recursos. Eu tenho uma boa ideia, sou um cara talentoso, como eu posso obter recursos junto ao BNDES e outros agentes de fomento para capitanear o meu negócio, para fazer com que ele cresça, para que ele se desenvolva. Então, já adiantando um pouco, comento com vocês, tem um link na próxima página, depois eu vou deixar essa apresentação à disposição aqui da organização do evento, para vocês terem os nossos contatos, caso assim desejem. O Plano Inova Empresa, ele tem um viés que nós chamamos de financiamento. O BNDES ele atua de duas maneiras. Uma maneira é dando financiamento, através de um empréstimo, e a outra participando do negócio como acionista. E isso é foco do nosso trabalho. Dado o tamanho do BNDES e a necessidade de acompanhamento dos investimentos, nós atuamos de maneira indireta sobre o braço de equity ou como acionistas. Nós utilizamos mecanismos que são denominados Fundos de Investimento e Participação, FIPs. O mais famoso da série de inovação e empreendedorismo no BNDES chama-se Criatec, que é um fundo com viés de inovação, empreendedorismo tecnológico. O Plano Inova Empresa, ele tem como propósito dar crédito, é a linha de financiamento. Pode passar, por favor.
Aqui está o link na homepage do banco. Ele foi iniciado em 2011. E qual é o propósito dele? Fomentar empresas nascentes à obtenção de crédito. Naturalmente, esse é um dinheiro que tem um cunho de subvenção, e como subvenção não reembolsável em alguns aspectos, é um dinheiro que é muito bem cuidado. Então, para que você possa ter oportunidade de pleitear, você tem que ter uma proposta de negócio bem estruturada. Então, a empresa que é nascente por definição, muitas vezes ela não tem a sua constituição formal estabelecida. Então, eventualmente, esse tipo de fonte de recurso não vai ser objeto para esse tipo de negócio. Aí você vai perguntar, bom, então o que eu faço? Como é que eu saio do zero para o 1 zilhão? O primeiro estágio do que a gente chama de ecossistema de inovação e empreendedorismo, talvez alguns de vocês tenham oportunidade de falar, são os anjos. São as associações de anjos, são pessoas físicas que fomentam a ideia dos empreendedores para dar os primeiros passos. Esse tipo de lógica a gente já vive na nossa vida, num primeiro estágio, com patrocínio. Quando seu pai, nossa mãe, enfim, o responsável, de alguma maneira, fomenta a nossa educação. Esse é o primeiro grande anjo. Então essa é a mesma lógica para esse tipo de momento dentro da cadeia de valor do ecossistema de inovação. Esse tipo de linha, ele está para uma empresa já bem estruturada. Então, como é que você sai? O primeiro passo é ter contato com agentes que são denominados dentro do sistema de anjo. Outra linha de financiamento de recursos não reembolsáveis se dá através da FINEP, que é a nossa parceira. Esse é um quadro interessante que demonstra já rapidamente esses dois quadrantes que eu falei. O quadrante de baixo são as linhas e produtos de financiamento. Dívida, a custos bem mais atrativos do que o mercado. Qual é o contraponto dessa linha? A empresa tem que estar estruturada. Então você tem que ter balanço, você tem que ter contabilidade, você tem que ter já uma estrutura para ter acesso a esse tipo de recurso. Se você não tem, quais são as oportunidades? FINEP e anjos. E o próprio BNDES auxilia vocês, empreendedores, a estabelecer esse contato. Mais adiante eu vou voltar a esse ponto. O Criatec, dentro dessa indústria, dentro dessa cadeia que eu estava comentando, aqui embaixo é financiamento, aqui em cima é o braço de participação, ou seja, o BNDES, através de um fundo, de um veículo, tomando parte do negócio junto com o empreendedor. O Criatec, ele atua no que a gente chama de capital semente. São empresas que, por ordem de faturamento, vão até 10 milhões de receita operacional líquida. De 0 a 10 milhões de receita operacional líquida. Aí você me perguntaria, bom, Fábio, você falou que a empresa que não tem estrutura teria que ir para anjo. E agora você está me falando que vai até 10 milhões? Sim, mas para que ela seja elegível a esse programa, via de regra, ela tem que ter um teste de conceito já no mercado. Então ela pode não estar faturando, ela pode ser pré-operacional, mas ela está um passo à frente de quem ainda está na ideia, estruturando o negócio, quer seja na garagem, como Steve Jobs, ou no puxadinho, aonde quer que seja, ou numa incubadora de uma empresa, de um polo de tecnologia ou de uma universidade. Depois ela passa para a empresa nascente. Você tem outros fundos de Venture Capital, que são fundos de seed, fundos de semente, que a ideia é justamente germinar, por isso que é semente. Fundos de Venture Capital, aqui eu diria para vocês, sem a pretensão de ter precisão científica, são empresas da ordem de faturamento de 10 a 30 milhões. Empresas iniciantes, o que a gente chama de early stage, de 30 a 50. Empresas emergentes vão até 300. E as que vão para a abertura de capital, IPO, que é a abertura de capital da empresa na bolsa, acima de 300 milhões, 500 milhões, que é o ticket, que é o valor médio de abertura de capital no Brasil. Há uma série de ações feitas pelo próprio BNDES com a intenção de fomentar a abertura de empresas de menor valor, da ordem de 100 milhões, que é o que se chama listagem e abertura pelo Bovespa+. Essa aqui é a carteira de fundos do BNDES. Então vocês veem que o banco ele tem cerca de 2 bilhões e 500 milhões em capital comprometido. Dentro da estrutura do banco não é um valor muito grande, mas isso faz um barulho bom dentro da indústria de empreendedorismo e inovação. É bastante dinheiro no conjunto da obra. Especialmente fundos de inovação
que são o que eu estava comentando do Criatec, são 3. Um já está na fase de desinvestimento, os fundos, não sei se vocês têm essa informação, ele tem um período de entrada e um período de saída. Então ele tem um período que se chama período de investimento, onde ele coloca o recurso na companhia, e tem um período de desinvestimento que ele tem que sair com o recurso da companhia, fazendo a venda para algum agente estratégico interessado ou abertura de capital, que seria a melhor dos mundos. O Criatec 2, e esse eu acho que é o principal ponto da nossa conversa de hoje, ele está no período de investimento. Ele é um fundo de capital semente, com atuação nacional, cujo gestor é Bozano, selecionado no edital público, com capital para investir em pequenas e médias empresas, da ordem de 190 milhões, para ser preciso 186 milhões. E ele vai procurar negócios no país nos próximos anos. Então, para quem tem um negócio, essa é a janela de oportunidade ideal para se apresentar para o gestor do fundo. No final da apresentação eu vou comentar aqui o e-mail deles. Seria interessante que vocês tomassem nota. Esse é um cenário do contexto das empresas nascentes no Brasil. Se por um lado, grande parte dos cientistas estão ligados ao setor público, por outro você tem um aspecto de legislação que fomenta isso, que é o que se chama Lei da Inovação. Em que pese que o volume de recursos pode ser insuficiente, se verifica o aumento de recursos nos últimos anos não reembolsáveis, como eu comentei da FINEP e das fundações de amparo. Por outro lado, existiria uma lacuna de recursos relativos à pesquisa e desenvolvimento que não contemplam ações para ingresso no mercado, porque subvenção, via de regra, é para P&D. Só que você precisa fazer pesquisa, mas precisa contratar gente. Você precisa de capital de giro, você precisa pagar aluguel, pagar salário. E esse recurso ele tem um carimbo. Então como é que você busca a solução de contorno? Com renda variável, participação. O fundo ele aporta recursos na companhia para, dentre outras coisas, fomentar o viés comercial, o viés de sustentação do próprio negócio por si, com a sua estrutura de pessoas, seus aluguéis, toda a estrutura que diz respeito ao funcionamento do negócio. O Criatec, o primeiro da série, foi lançado em 2007 e investiu em 36 empresas. O BNDES entrou com 80%, o BNB, fazer menção aqui, senão o pessoal do BNB vai me puxar a orelha, tem 20% de participação, importante parceiro, que é um agente de atuação regional, é um banco de fomento regional em todo o Nordeste. Importante parceiro. 36 empresas foram investidas nos primeiros 4 anos do fundo, como eu comentei para vocês, é o período de investimento. 6 milhões era o limite de faturamento. O Criatec 2, que foi lançado em dezembro de 2013, o limite foi levado a 10 milhões. E o Criatec 3, que vai ser lançado esse ano, deve ficar na mesma ordem. Uma estatística interessante, cerca de 2/3 ou 65% das empresas investidas possuem relação com incubadoras ou parques tecnológicos. Isso demonstra que, via de regra, quem está próximo da universidade e consegue ter acesso a esse tipo de mecanismo de fomento, via de regra, demonstra ter uma taxa de sucesso mais atrativa. Aqui é um painel geográfico das empresas investidas. Temos uma empresa no Pará, 4 empresas no Ceará. Eu vi aqui a palestra anterior do pessoal do Endeavor comentando que vão abrir um escritório em Fortaleza. Então isso é uma prova cabal de que há espaço para isso. 5 empresas em Pernambuco. Pernambuco, não sei se todos vocês têm conhecimento, é um polo digital, tem um porto digital em Pernambuco. Muito bem sucedido. Minas Gerais, 8 empresas. Rio de Janeiro, 5. São Paulo, 8. Santa Catarina, 5. Esse é o painel de empresas investidas pelo Fundo Criatec 1, que virou uma série. O Fundo Criatec 1, repito, foi lançado em 2007, ele está agora na sua fase de investimento. Eu quero apresentar minha empresa para o Criatec 1. Isso não é mais possível. O que é possível é você apresentar para o Criatec 2, que está entrando no seu momento de investimento. Isso aqui é para dar ideia de como se dá a distribuição entre setores de maneira horizontal e vertical. Bom, naturalmente há uma concentração, o que a gente pode aqui agrupar de TI.
que todos nós já sabemos, né? É um mantra, a gente tem que investir em algo escalável, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. TI tem essa natureza de negócio. Então você tem empresas de geoprocessamento, como a Geofusion, que eu vou comentar, a VELI, que é uma empresa de Santa Catarina de marcação laser de ponta. Você tem a Cianet, que é outra empresa, Silicon Reef também, né? Enfim, Enalta, que foi uma empresa, para vocês terem ideia, vou comentar mais adiante, mas já antecipando a Enalta, ela é de precisão de agricultura. Então, ela, através de satélite, consegue verificar a extensão da área para que o trator coloque a semente no lugar certo com precisão de centímetros. Recentemente, a presidente do país esteve agora em Davos, Suíça. A gente fala Davos, né? Davos, Suíça. Ali, todo ano, se elege as empresas mais inovadoras do mundo. Ano passado, no quesito inovação, a Enalta foi uma das 5 mais inovadoras do mundo. Então, aqui mostrando a evolução do faturamento da carteira do Createc. Todo mundo aqui gosta de estatística, de matemática, é fácil ver que isso aqui é uma curva exponencial, né? Dá para ver com clareza. Então, isso aqui é a evolução do faturamento das empresas investidas pelo... Ela não procria e ela tem uma vida útil já reduzida. Então, ela ataca a praga e ela mesmo se dá, o contra-out dela trava. A Geofusion. A Geofusion é motivo de muito orgulho, que é Geomarketing. Ela foi uma das investidas agora pela Intel Capital. Intel Capital é o braço de investimentos da Intel. Você está nesse rol de empresas investidas pela Intel Capital é motivo de muito orgulho, de muito mérito. São todas as oportunidades de negócio no mundo, de várias opções. A Geofusion foi uma das eleitas. O que a Geofusion faz? Aquilo que eu estava comentando com vocês em relação à Enalta, ela faz de outra maneira em relação a varejo. Então, o que ela faz? Ela faz um cruzamento de dados com tudo que você pode imaginar para saber o seguinte: eu quero abrir uma padaria. Qual é a probabilidade estatística dessa padaria ter um concorrente do lado? Qual é o ticket médio? Qual é o fluxo? Qual é o volume de tráfego? Qual é o melhor horário de venda? Que hora sai mais pão? Qual o tipo de pão que sai na concorrência em 100 metros, em 200 metros? Quanto vale isso? Esse tipo de informação. Essa é Geofusion. Não por acaso a Intel Capital entrou com uma participação na companhia. Né? O pessoal agora recentemente criticou a compra de um termômetro por R$1 bilhão pelo Google, uma empresa. Não comprou o termômetro, comprou o conhecimento. É a mesma lógica que faz presente aqui. A VELI, marcação a laser de Santa Catarina, ela começou com marcação a laser para a indústria relacionada à ortodontia. Marcação a laser. E aí, com a visão comercial.